Bem-vindos a mais um podcast Café com a Inglaterra. Nós vamos hoje retomar um assunto muito especial que é do podcast anterior. Então, se você não assistiu, clica lá para assistir e vem conferir que o tema hoje está especial. E eu trouxe novamente aqui os nossos queridos convidados lá da Vitacom de São Paulo, o diretor da Vitacom, Gabriel. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigado. E o Johnny, né, Johnny? Gerente comercial lá, que Legal. tem nos atendido aí com excelência. Muito obrigado pelo Obrigado. seu trabalho também. Valeu. E obrigado por estar aqui mais uma vez no nosso podcast. Maravilha. Então, nós vamos continuar o tema, só que hoje o tema é voltado mais para o momento comercial, onde se trata de investimento imobiliário inteligente. E você, já fez um investimento de inteligência dentro do mercado imobiliário? O que é isso? Rentabilidade e liquidez. É o que a Vitacom de São Paulo, com parceria com o Grupo Inglaterra, está trazendo aqui para os investidores de Londrina, para o pessoal que está entendendo esse momento tão grande de tanta expansão dentro do mercado imobiliário, principalmente de São Paulo, que é uma grande potência no Brasil. Então, Gabriel, Johnny, por gentileza, fala para nós aí a respeito de rentabilidade e liquidez, né, que são produtos de especialidade de vocês, né, para trazer para o investidor. Isso é um ponto, acho que é a grande cereja do bolo do produto que a gente desenvolve, né? O mercado, né, de investimento, ele era dividido, sempre foi dividido em mercado imobiliário e mercado financeiro, né? Então, quem era do mercado financeiro, que é muito maior do que o mercado imobiliário, e não gostava de investir no mercado imobiliário especificamente, não investia por falta de liquidez e por rentabilidade baixa. Então, quando a gente se debruçou ali para desenvolver o tipo de produto que a gente desenvolve e acaba entregando para o nosso investidor, a gente acaba mitigando exatamente o que não motivava os investidores de mercado financeiro a investir em mercado imobiliário, que era a ausência ali de liquidez e de potencial rentabilidade. Como a gente só desenvolve em regiões de alta demanda, uma operação de locação de curta temporada, que você consegue em regiões nobres e demandadas cobrar diárias maiores, né? Mais altas, estudando eventos, congressos, demandas de bairros que a gente atua. Quando você vai fazer tudo na ponta do lápis, você gera uma rentabilidade muito maior do que o mercado tradicional imobiliário. E quando você tem uma rentabilidade muito maior, você dá liquidez ao imóvel, porque tem vários investidores que, quando eles analisam o mercado imobiliário, que traz segurança e potencial de rentabilidade alta, já consolidado e sendo entregue isso, os nossos empreendimentos acabam sendo extremamente líquidos. Então, a gente acaba solucionando tanto a questão da liquidez como da rentabilidade. E o que faz com que tenha tanta procura assim no mercado, né? Porque aqui nós, como os parceiros, muita gente, através dos corretores, né, que estão atendendo na ponta lá os nossos clientes, vai trazer, né, os empreendimentos da Vitacom, vai conversar um pouquinho com o cliente e o cliente começa a ter esse interesse, né? E o que que, de antemão, assim, motiva, né, a Vitacom trazer um diferencial para esse perfil de investidor? A gente percebe que muitos investidores eles têm um medo das oscilações do mercado financeiro. Uhum. Então, e realmente você precisa, em determinadas áreas, você precisa ter muito estômago para aguentar isso, né? De ver o seu dinheiro ali correndo um certo risco. E o mercado imobiliário sempre foi um refúgio de segurança para quem precisa, né, gosta de investir, quer aumentar patrimônio. Então, isso traz uma segurança grande para o nosso investidor, porque a gente percebe que, ao mesmo tempo que ele está lastreado no imóvel, a alocação de curta temporada em locais específicos, como o Gabriel disse, faz com que a média de rentabilidade se torne muito mais alta do que uma alocação tradicional Uhum. e muitas vezes se equiparando a alguns modelos do mercado financeiro. Então você acaba tendo o melhor dos dois mundos ali. Eu tenho um patrimônio seguro, lastreado, eu também tenho um patrimônio que é protegido contra a inflação, porque o imóvel ele vai valorizando ao longo do tempo, então essa valorização do ponto de vista de patrimônio, ela é protegida, o investidor recebe a rentabilidade similar e acaba tendo um ganho de patrimônio.
E uma outra coisa que a gente começa a perceber também é que as novas gerações, elas querem viver experiências, elas não estão preocupadas com patrimônio. E isso faz com que eles não queiram acumular, comprar imóveis, né? Então o investidor, a Vitacom percebeu isso, que muitas vezes precisa ter alguém ali proprietário de um imóvel para alugar para alguém que só quer ter experiência. Sim. E isso faz com que, seja, assim, um ganho alto para quem está querendo apostar num mercado como São Paulo, Hum. né, ter os melhor dos 2 mundos e aproveitar que as novas gerações não estão preocupadas em ter, um patrimônio físico. Sim, eu estava comentando aqui também, quando eu falei que o corretor está lá na ponta atendendo o cliente, né? E o cliente está ouvindo isso, tal. E dessa maneira, muitos nos perguntam assim, mas por que que eu devo investir num produto Vitacom? Quem é a Vitacom? É uma empresa consolidada? Posso me certificar disso? Posso confiar? Posso me assegurar que os empreendimentos que elas oferecem têm toda essa situação eh, que eles realmente estão colocando do dia a dia, da alta demanda, de eu poder rentabilizar com o investimento que eu fizer com eles? Fácil de responder. A Vitacom agora em dezembro a gente completa 16 anos de história. Nesses 16 anos de história já desenvolvemos mais de 100 projetos e já entregamos mais de 70 desses 100 projetos. Então, para quem tiver qualquer tipo de necessidade, inclusive de conhecer em loco, fica aqui o convite, né? Então, estão convidados aí, a passar ali, conhecer, ter a experiência de passar uma noite, 2 noites em um dos nossos produtos, só ajustar aí com relação a datas, enfim. Uhum. Mas, então a gente tem hoje, projetos icônicos em São Paulo, projetos muito que muitos clientes conhecem por passar em frente, mas não sabem que são da Vitacom, Hum. né. Então, eu acho assim, pelos nossos números, pela quantidade de projetos entregues, e pelo número de terrenos que a gente já tem adquiridos e que vai desenvolver outros produtos, eu acho que já traz uma certa solidez aí para o investidor analisar a possibilidade. E um outro ponto que também é super interessante e crucial para a tomada de decisão é que a gente só atua em São Paulo, só atua nos principais polos comerciais de São Paulo, então a gente só tem terreno em regiões nobres da cidade de São Paulo de alta demanda. Uhum. Então a gente pega a demanda de São Paulo, que é absurda, pega as regiões específicas de São Paulo, que é absurda, e pega toda a história que a gente desenvolveu aí nos 16 anos. Eu acho que o investidor que ainda tiver dúvidas, fica o convite para nos visitar lá em São Paulo e conhecer alguns dos nossos projetos, inclusive ter a experiência de se hospedar em uma das nossas unidades. Sim, o Gabriel, ô John, na verdade eu fiz essa pergunta propositalmente, porque nós, antemão, né, antes, na verdade, da gente fazer a parceria, né, termos essa parceria, esse relacionamento juntos aí na área comercial, de vendas, trabalhando os produtos da Vitacom, nós tivemos essa experiência lá com vocês, ficamos num produto da Vitacom, né, toda o grupo Inglaterra aí, seus diretores, gestores, tudo mais. E depois também outros clientes nossos, né, também tiveram experiência de estar lá com vocês e foi muito gratificante, tanto que investiram nos produtos, estão muito felizes. Então isso para nós é uma alegria realmente. E até falando pro pessoal que está nos ouvindo agora, né, para procurar, né, o grupo Inglaterra. E se você tem interesse de conhecer um dos produtos Vitacom lá de São Paulo, para você entender melhor como é que funciona, né, o dia a dia, de você vivenciar essa experiência lá, ficando lá no estúdio, no loft, enfim. Então seria muito interessante você entender isso e depois, quem sabe, aí gerar um processo de compra, né, de investimento, de rentabilidade, liquidez e tudo mais, né? Então, para nós é uma alegria. E, assim, falando sobre exatamente essa situação, o que faz com que esses imóveis tenham tanta procura no mercado? Será que é só a localização? Será que existe, né, outros fatores que vocês já até comentaram aqui, mas assim, não sei se é design, serviços, até forma como que o prédio é gerido, o que que influencia todo esse desempenho? Bom, uma das coisas que a gente, como a gente falou anteriormente, essa pesquisa que a gente faz constantemente do comportamento das pessoas, a gente sempre evolui os projetos a cada lançamento.
A gente já teve projetos que a gente desenvolveu área para entrega com drone, por exemplo, de delivery, Hum, justamente tentando antecipar essas tendências. Nos nossos empreendimentos, nós temos áreas comuns que, como eu falei, realmente fazem sentido para as pessoas, né, utilizar, ou seja, ela entra no empreendimento, ela vê uma academia com os equipamentos assim que estão nas melhores academias de São Paulo e do Brasil, né? Todos os nossos produtos são feitos com essa linha premium de hum, equipamentos, então isso faz diferença. A pessoa que está ali viajando, se hospedando, já economiza ali, não precisa pagar ali uma academia extra. A gente começa a perceber que as pessoas elas não querem mais estar presas a uma localização específica, então como dentro da capital de São Paulo ela pode morar um tempo nos Jardins, morar um tempo na Vila Olímpia, ela pode morar um tempo na Bela Vista, isso também dá flexibilidade de endereço para as pessoas, porque, como eu falei anteriormente, a agenda dessas pessoas em grandes centros, ela é disruptiva também. Ela é diferente, pessoas precisam morar por pouco tempo, fazer projetos por pouco tempo nessas localizações. E como São Paulo é uma cidade muito grande e o trânsito é uma realidade, né? A gente até costuma brincar lá em São Paulo que às vezes para você rodar ali 5 quilômetros você gasta quase uma hora, dependendo do dia. Então, o fator tempo, né, como você disse, a localização faz muita diferença. sim. Então a gente percebe que as pessoas escolhem não só por esses fatores, mas também pelo design embarcado nesses prédios, né? O design pensado na estrutura, na fachada, porque o design ele importa. Uma vez eu estava atendendo um cliente e ele justamente veio falar para mim: "Poxa, Johnny, qual que é o diferencial da Vitacom? Eu já achei lugar mais barato e tal". Aí numa apresentação, eu coloquei prédios, né, de algumas outras empresas e coloquei os prédios da Vitacom. E antes de mostrar as imagens, eu perguntei para ele: "O design importa para você? Como investidor, você está botando seu dinheiro num patrimônio físico. Uhum. Isso ser agradável, chamar a atenção, você acha que valoriza ou não?" Ele falou: "Claro que valoriza". Então eu mostrei alguns produtos da Vitacom, por exemplo, eu vou dar um exemplo do VN Millennium. É um produto para mim de arquitetura um dos mais espetaculares que eu já vi da Vitacom. Ele foi feito em parceria com um escritório internacional Hum. de arquitetura. E quando você dirige ali pela Avenida Faria Lima e você vê o VN Millennium, ele parece que ele tem um movimento por conta do corte do prédio e tal. E tudo isso gera desejo nas pessoas. As Hum. pessoas olham aquele empreendimento com design espetacular e falam assim: "Poxa, será que é caro um empreendimento ali? O que que eu preciso para ter Uhum. um apartamento ali?" Então tudo isso faz diferença na escolha e também na valorização do ativo. Bacana. Só corroborando aqui, hoje a gente vive uma fase de experiências, né? A gente já falou sobre experiência algumas vezes, inclusive aqui no podcast. Eu acho que a experiência gera recorrência. Você vai num restaurante, você é muito bem atendido e a comida é muito boa, você quer voltar, você se sente pertencente naquele lugar. Sim. E os nossos produtos eles são desenvolvidos pensados nisso, para que as pessoas se sintam parte daquele ecossistema. E se obviamente você tiver uma boa experiência, você vai querer repetir a experiência, e isso também é um dos nossos objetivos. É se relacionar com o cliente, não apenas com o investidor que vai comprar o imóvel, vai fazer um investimento, mas aquele que vai morar e que vai gerar rentabilidade para o investidor que está Exatamente. comprando. Então, esse ecossistema a gente se preocupa em todos os níveis para que a experiência, no final das contas, seja muito boa tanto para o investidor como para o locatário ali, ou o morador, né? É. E do que vocês estão falando, muitas vezes tem investidores que olha, falam, poxa, mas investir em São Paulo, não, nesses empreendimentos da Vitacom, poxa, vou precisar aportar um grande valor de dinheiro, meu Deus, como é que funciona isso, né? Então, qual é o ticket médio, ou seja, o valor de entrada para começar a investir em um imóvel da Vitacom? Sim, um apanhado geral, o pessoal poder até entender, né, como é que é esse passo. Eu vou falar um pouquinho, o Johnny me complementa aí. A gente democratizou o investimento no mercado imobiliário, tá? Então, quando a gente começou há 16 anos atrás e a gente foi para a linha de apartamentos compactos, imagina que a gente só atua em regiões nobres. Sim. Então, o famoso preço por metro quadrado não é barato nas regiões onde a gente atua. E a gente tem mudado a cabeça do investidor, e a gente tem falado muito mais sobre tempo ao quadrado do que o valor Hum, por metro ao quadrado, né? sim.
e as pessoas hoje já dão valor ao tempo mesmo. As pessoas hoje pagam muitas vezes mais caro para ter experiência, para ter o resultado, para não se preocupar com nada, que é o nosso objetivo, ao invés de focar em preço, né? Então, quando a gente começou a reduzir o tamanho do apartamento e a gente começou, o primeiro projeto nosso eram 43 metros quadrados, fomos para 35, 24, 18, até brinco, né, que foi noticiado aí por vários portais no Brasil inteiro que tinha uma incorporadora em São Paulo desenvolvendo produtos insalubres, né, para moradia. A gente, na sequência, reduz para 14 metros quadrados e chegamos em quase 10, né? 10,8 metros quadrados. Aí a Prefeitura de São Paulo falou: "Não, chega, vocês não sabem brincar, vamos, vou proibir aqui uma metragem." E todos esses apartamentos geraram muita liquidez. Em função do tamanho do apartamento, o ticket reduz. Então, quando você faz uma projeção de pagamento nesse período de obras, né, que geralmente um lançamento imobiliário, a gente tem um percentual, geralmente a gente cobra 30% do valor do imóvel no período de obras e 70% como repasse ali no final, que o cliente pode optar em financiar com o banco da escolha dele, né, esse 70%. E quando você financia esses 30% no período de obras, e aí respondendo a tua pergunta, hoje a gente tem um ticket médio entre 400 e 500 mil reais. Temos poucas unidades ali, um pouquinho abaixo dos 400 mil, Uhum. mas quando você pega um ticket de 400, mais ou menos, com 10% de entrada você já está fazendo investimento e com menos de R$ 700 por mês. Ou seja, a gente foi num restaurante ontem que para um casal comer e tomar um vinho dava pelo menos R$ 700. Ou seja, é uma parcela, durante esse período de obras, de um investimento onde você vai ter retorno, vai ter valorização, vai ter rentabilidade, vai ter liquidez quando o imóvel estiver pronto. Então, Sim. você troca aí o custo, o gasto, por um investimento, se você deixar de ir uma vez por mês num restaurante desse nível, né. Isso é uma realidade mesmo. Outra coisa importante é entender a inteligência atrás do investimento. O Gabriel, ele é um exemplo vivo disso, ele é um investidor árduo aí, e ele tem uma, depois ele, se ele quiser complementar, mas ele tem uma estratégia, como muitos outros investidores, de comprar sempre na planta, e é óbvio, o valor do imóvel ele vai ser mais barato, tá? Então você vai ter uma possibilidade de pagar parcelas baratas, como ele falou, mas é importante notar que um cliente que investe durante a obra, ele vai pagar 30% desse imóvel, e esses 70% que depois provavelmente ele pode pagar ali com recursos próprios ou com financiamento bancário, o próprio resultado de locação, em muitos casos, né, dependendo do saldo devedor, paga o valor do financiamento e ainda sobra um dinheirinho. Então, ele está fazendo um processo de alavancagem patrimonial. Então, um exemplo, ele vai comprar um imóvel de 400 mil, na realidade ele pagou 30% disso, só 30% saiu do bolso dele e o restante o próprio imóvel se ajuda a pagar. Então, quando você analisa esses cenários, você vê que você tem segurança, você tem rentabilidade e não necessariamente você precisa pagar o imóvel por inteiro. A própria operação de locação vai te ajudar a alavancar o seu patrimônio. Então faz todo sentido para quem quer ter rentabilidade, segurança e também fazer um investimento por isso que a gente chama de investimento inteligente. Uhum. É analisar uma boa localização, um produto que realmente valoriza, né? Os nossos produtos valorizam aí acima da média nacional, tá? E você também consegue investir um menos capital do que aquele ativo vale. Sim. Isso é super importante. E dando sequência nisso, então, por exemplo, surgiu a situação, o investidor chegou lá, entendeu o produto, entendeu o investimento, né, conforme vocês falaram, e foi lá, aportou lá, comprou 2 ou 3 empreendimentos, por exemplo. Como é que fica a preocupação dele agora com a situação de administrar, né, esses apartamentos para locação? Existe uma administradora que a própria Vitacom tem, para ajudar esse investidor a poder administrar realmente isso, né, de ter ali, Não não ter dor sei, de uma cabeça. planilha, exatamente. Como é que funciona? Pode responder. Bom, a gente ao longo dos anos, a gente percebeu que, a maior parte dos nossos clientes eram investidores, e muitas vezes depois do empreendimento pronto, eles nos procuravam dizendo o seguinte: "Olha, maravilha investir, mas e agora? Eu moro em Londrina, como é que eu vou fazer para gerenciar esse imóvel?" A gente
analisando essa dor, a Vitacom ela criou uma empresa, do mesmo grupo, tá, mas ela se chama hoje Housing, e é uma empresa que tem por objetivo exatamente sanar essa dor do investidor, Hum. fazer com que esse imóvel, esse ativo seja completamente administrado, onde o cliente no final do mês ele receba um relatório com os dias locados e o dinheiro direto na conta dele. Então essa empresa, a House hoje, ela a grosso modo, ela faz todo o processo de divulgação, a parte de marketing nos canais de aquisição, por exemplo, no Airbnb, no Booking.com, no seu próprio canal. Hum. Então ela faz as reservas, check-in, check-out, limpeza, manutenção, suporte técnico para o hóspede, porque às vezes o hóspede pode estar com algum problema meia-noite. Ele não vai ligar para o dono do imóvel para resolver o problema. Então tem ali uma central de suporte para o hóspede, e não só isso, mas como a gente falou anteriormente, a gente falou sobre tecnologia, a House ela faz parcerias com empresas que prestam serviço para que o hóspede tenha praticidade. Esse é o lema. A experiência ela se completa e ela se dá quando o hóspede tem tudo fácil. Ele está ali no prédio, ele precisa de qualquer serviço. Ah, eu quero alugar um carro. Ele aluga pelo próprio celular no aplicativo da House. Hum. Ah, eu quero dar uma volta de bicicleta aqui em São Paulo, usar a ciclofaixa. Ele aluga uma bicicleta no prédio. Eu quero dar uma volta de patinete. Ele aluga ali. Então, quando você analisa uma empresa como essa de gestão, você sana as dores do investidor e deixa ele tranquilo. Então, ou seja, é o melhor dos mundos. Ele não tem dor de cabeça nenhuma, a equipe lá faz todo o processo de locação e gestão para ele. E um outro ponto é que você não citou a decoração. Ah, é decoração. A questão da decoração, imagina o investidor aquele de Londrina, dando o mesmo exemplo, com o objetivo de ter a experiência, né, investir em mercado imobiliário, mas não quer se preocupar, em ficar fazendo gestão. E muito embora vocês deem todas as assessorias aí para os clientes de vocês, a gestão em São Paulo acaba sendo muito mais difícil para vocês fazerem. Então, o cliente vai ter que ter a questão da gestão, como ele disse, Sim. mas também tem que ter acesso a receber o apartamento já mobiliado, né? Porque para alguém fazer gestão, o apartamento tem que estar pronto para a operação, né? Uhum. Então a House também dá todo esse suporte, né? Então, se o investidor só quiser se preocupar em investir, a gente consegue colocar ele numa esteira onde a gente cuida de tudo para ele, entrega o apartamento dele mobiliado. Eu não vou nem falar que ele recebe as chaves do apartamento, porque Não são tem. fechaduras É tudo. biométricas, e ele provavelmente não vai usar, então ele já vai imediatamente receber o apartamento pronto e já disponibilizar para locação. Sim. E um lado muito bom é que se ele eventualmente for a São Paulo e quiser usar a própria unidade, ele pode, ele consegue no aplicativo tirar o dia que ele vai estar lá de operação. Então ele utiliza, ele deixa de ter o custo com o hotel, usa a própria unidade e nos outros dias ele ainda rentabiliza. Então é basicamente oferecer para ele soluções até de economia com gastos aí, com hotelaria ou com hospedagem, e ao mesmo tempo rentabilizar em mercado imobiliário. Isso é tudo muito bacana porque a Vitacom oferece um serviço completo, Exato. né? O investidor ele vem, ele entende o plano, ele entende que vai rentabilizar, né? Que vai ter liquidez ali no empreendimento, no produto que ele está adquirindo e a própria Vitacom se encarrega aí com a Housea, etc., de dar sequência aí nessa gestão para ele, né? Isso aí. Muito bacana. Exatamente. Nós temos ainda duas últimas perguntas aqui. Uma delas é o seguinte: comparando com imóveis tradicionais de alto padrão, o que muda na estratégia do investidor que escolhe um compacto da Vitacom? O que ele busca de diferente? Respondo. Uma pessoa. Bom, o que ele busca, na verdade, ele, como investidor, ele busca números, né? Ele busca rentabilidade. Eu acho que o principal objetivo do investidor é ter uma rentabilidade, uma experiência em resultado melhor do que o trivial. E o imóvel tradicional, infelizmente, até pelo modelo de negócio, você acaba sendo limitado em relação à rentabilidade, né? Os percentuais em imóvel tradicional acabam sendo muito mais baixos do que esse tipo de produto que a gente acaba desenvolvendo. E, obviamente, a gente desenvolve esse tipo de produto e faz todo o estudo pelo potencial de rentabilidade maior. Só que não apenas isso, né? Porque a flexibilidade desse tipo de produto também te dá acesso a você usar e reduzir custo, como eu acabei de citar. Então, imagina que você tem um apartamento. Ontem a gente estava falando com um investidor que ele comprou há muitos anos atrás um imóvel grande, porque eventualmente iam funcionários dele para São Paulo
e ele usava esse imóvel para os funcionários dele ficar. Uhum. Quando os funcionários deles não estavam no apartamento, o apartamento era uma despesa, porque não gerava renda, Sim. né? Então, esse modelo de negócio, esse tipo de imóvel que a gente desenvolve, te gera essa experiência. Então, quando você não está usando, você consegue rentabilizar esse imóvel, né? Então, ele deixa de ser um passivo, ele deixa de ser uma despesa para ser algo rentável. Então, em função disso, que o nosso produto é mais atrativo para o investidor, pelo grande potencial de rentabilidade, pela liquidez, porque se imagina que você tem um imóvel tradicional, com um percentual de rentabilidade comprometido. Quando você vai a mercado e precisa de liquidez daquele tipo de imóvel, você tem uma certa dificuldade. Quando você trata um imóvel semelhante ao nosso, que gera uma grande experiência em rentabilidade, e você vai a mercado falar para um investidor que você tem aquele imóvel disponível, operando, pronto, decorado, já gerando uma experiência boa em rentabilidade, ele analisa o dado da rentabilidade e faz o investimento. Então, Já você gera gera liquidez. liquidez, exatamente. Então, isso é inclusive um mercado paralelo que É, também atendemos em São Paulo, né? sim. De imóveis de investidores nossos, que por algum motivo quer ter liquidez ou para reinvestir, Uhum. ou por necessidade mesmo de liquidez, e a gente consegue fazer essa bola girar muito rápido para o investidor, justamente porque num outro lado da mesa vai sempre ter um investidor que quer investir em mercado imobiliário e sabendo quanto está rentabilizando, isso vira uma Sim, liquidez absurda. sim. Muito bem. E olhando para o futuro, né, vamos ver agora daqui para frente. Quais regiões ou cidades vocês enxergam como os próximos polos de crescimento aí para esse modelo de investimento da Vitacom? Olha, analisando um pouco aí a própria visão da empresa e aquilo que a gente ouve de demanda, a gente continua focando em São Paulo. Sim. A Vitacom hoje ela tem 37 terrenos comprados já em regiões nobres em São Paulo. Então a gente tem uma esteira de lançamento aí para alguns anos. São mais de 8 bilhões de land bank já pagos, né, comprados. Uhum. Isso faz uma diferença enorme, te dá uma previsibilidade de lançamento. É ótimo também porque a gente percebe que por mais que o Brasil cresça, São Paulo ainda é o centro de negócios, né? É difícil você sair desse eixo ali, né? Principalmente do ponto de vista quando que a maior parte da demanda de locação é o turismo empresarial. Ou seja, pessoas vêm de fora do Brasil e precisam, né, de locação. E até a gente tem uma pergunta que sempre paira aí nos nossos atendimentos poxa, será que não estão lançando mais o estúdio do que precisa em São Paulo? Será que essa bolha não vai estourar? E recentemente, até é engraçado, foi um vídeo do Ratinho, né? Falando sobre isso, que a demanda de São Paulo é uma coisa absurda. Ela cresce a cada dia. Por exemplo, ali na região da Avenida Paulista, isso é fonte de estatística. Só na Avenida Paulista circulam 1,5 milhão de pessoas por dia. É Por gente, hein? dia. É muita gente. O número de voos no aeroporto de Congonhas, que está ali cravado na zona sul de São Paulo, é absurdo. Hum. Então, e é até um problema para a cidade, né? Essa questão do trânsito, da mobilidade. Por isso que a Vitacom ela se posiciona nos grandes centros para que a pessoa tenha opções de locação, dependendo de onde ela quer ir, mas dentro desses locais estratégicos, dessas regiões que têm grandes empresas, centros de estudo, por exemplo, grandes faculdades, Hum. locais de eventos como o Allianz Parque, né? Inclusive, a gente falou ali por cima que a gente acabou de fechar uma parceria com o Allianz Parque, então hoje a gente é a PropTech, né, oficial, ou seja, a solução de moradia oficial do Allianz Parque, justamente porque a demanda é insana ali na Zona Oeste, quando tem shows, jogos, e não só por isso. A gente está ali do lado de faculdades, do lado de hospitais. Então a gente, como a gente já falou, né, várias vezes sobre mapear essas regiões. Então, nesse momento, a gente não enxerga nenhum outro local que tenha maior demanda do que São Paulo. Inclusive, você falou do Allianz Parque, aconteceu um lançamento de um empreendimento ali do lado e Sim. a liquidez foi Zerou. rápida, zerou tudo. Zerou o game. Essa é até uma dificuldade, né, pra gente, porque é bom que vende rápido, É. mas tem aqueles investidores que demoram um pouco mais para tomar a decisão e quando ele chega já não tem mais nada. Acabou as unidades. Inclusive a gente tem ainda um lançamento esse ano para fazer ali do lado também. Aham. E a gente já tem overbook de clientes para o número de unidades. Já estão na fila. Já estão na. Que maravilha, né? Isso é muito bom. Mas é isso. Mas então tá. Obrigado.
pela presença de vocês mais uma vez, tá? Acredito que o pessoal que nos acompanhou aí tirou algumas dúvidas, né, de como que seria o investimento na Vitacom, né? Pôde saber um pouco mais sobre o que é a Vitacom, né? Uma grande empresa no mercado imobiliário de São Paulo e vem trazer essas oportunidades para o londrinense e o pessoal da região, né? Quero deixar aqui para vocês um presente da nossa imobiliária, do Grupo Inglaterra. Muito bem. Johnny, Gabriel, esse aqui é um kit vinho. Obrigado. Muito obrigado, hein? Espero que vocês apreciem bastante Com aí. certeza. Obrigado Obrigado. mesmo, valeu. Obrigado mesmo. E a vocês, muito obrigado por participar de mais um Café com a Inglaterra. Assista ao podcast anterior e esse aqui com o pessoal da Vitacom. Até a próxima. Valeu.